Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você deixasse o like aqui nesse cantinho aqui embaixo e se inscrevesse também aqui e compartilhasse para os seus amigos. Assim você vai poder ajudar a gente e a gente vai poder te ajudar com mais vídeos. Da igreja com o Pai do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos meditar na palavra do Senhor em Efésios capítulo 2. Vai ser um sermão. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diante do mundo que nós estamos vivendo hoje, um mundo de ação e reação, o Senhor me fez enxergar dentro desse texto aqui algo que algumas pessoas ainda confundem hoje. E eu vou tentar elucidar essa questão dentro desse texto hoje aqui. Espero que saiamos daqui entendendo o que realmente esse texto quer dizer. É por isso que eu disse que não será aquela pregação, será na verdade um sermão para a igreja. E se você estiver atento, você vai entender o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações hoje. Eu coloquei aqui nesse texto: somos salvos por uma fé verdadeira. Isso porque, se eu falo que tem fé verdadeira, porque tem fé mentirosa. Então, nós falaremos hoje de fé verdadeira e uma fé mentirosa, uma fé falsa. Que muitas pessoas elas estão enganadas, elas estão engodadas de uma fé falsa e por isso não tem sucesso na vida espiritual. A vida dela espiritual ela fica só definhando e ela não consegue ter uma resistência espiritual, uma continuidade espiritual. Eu quero tentar passar isso aqui, tentar passar o recado do Espírito Santo. Se eu não conseguir passar ele totalmente, o Espírito Santo vai falar com você pelas madrugadas e ele vai convencer você dessa verdade. Amém? Por que pela graça? Por que pela graça sois salvos? Por que pela graça? Porque a graça é um favor imerecido. Repita comigo, imerecido. Imerecido é o que você não merece. Aí veio à minha cabeça o que nós podemos fazer para merecer. Aí tem uma música também, um louvor que fala: o que farei para merecer tão puro amor? Quem sou eu para merecer tão puro amor? Não é isso? Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser imagem do meu Deus? Por que merecer? Né? Será que alguém é capaz de fazer por merecer? Chegar diante de Deus e falar: Deus, eu mereci essa graça, eu mereci a salvação, por isso eu estou aqui. Eu fiz o que o Senhor me mandou fazer, eu me consagrei, levantei pelas madrugadas, eu subi monte, eu desci, eu fui para a escola bíblica dominical, eu fiz tantas coisas, e por isso eu mereço ser salvo. Aí dentro, por que pela graça, favor imerecido? Aí eu quero explicar um pouquinho do que é isso, do que é esse favor imerecido. Porque crescemos numa sociedade, uma sociedade que ela fala que tudo, nada é de graça.
Tudo tem um preço, sim ou não? Tudo tem um preço. Você tem que fazer um negócio, você tem que pagar aquilo ali. Nós escutamos ditados quanto esse, ó. Se é de graça, desconfie. Não existe nada de graça. Tem que fazer para merecer. E essas questões ficam na nossa mente, e nós levamos isso para o âmbito espiritual, e queremos também que isso funcione no mundo espiritual. E esse texto aqui falou que nós recebemos de graça, porque é um favor imerecido. De graça, não teve nada que nós pudéssemos fazer ou tivéssemos feito que daria-nos o direito de dizermos diante de Deus: nós merecemos ser salvos. E nós temos que sair daqui hoje entendendo isso, que não há o que você ou eu faça, de maior que seja, para que mereçamos ser salvos. Eu sei que vai deixar muita gente perplexo, muitas pessoas pensando assim: o pastor Júnior agora trouxe um negócio E eu vou explicar o porquê, eu vou chegar no final desse sermão e você vai entender o porquê. Não há o que você fazer para merecer, não há na terra todas as obras que você fizer, você mesmo assim não vai poder chegar diante de Deus e falar: Pai, eu mereço ser salvo por isso. Porque a graça é um favor imerecido. Repita comigo: imerecido. Temos que entender isso. Para entender que nós caminhamos para a igreja. Tem pessoas que elas fazem, pensando que a obra que ela está fazendo, o que ela está fazendo com as suas próprias mãos, dá o mérito a ela de chegar diante de Deus e falar: Pai, eu preciso ser salvo, porque eu trabalhei a minha vida inteira para ser salvo. E essa palavra aqui diz para nós: você não merece ser salvo por causa do seu mérito. Quando ele entendeu isso, ele falou: não tem como eu fazer nada, não tem como eu ficar na praça fazendo caridade, não tem como eu ir para a igreja, não tem como eu me chicotear, não tem como eu cantar demais, não tem como eu fazer nada, porque pela graça eu sou salvo. Porque a graça é um favor imerecido. Tá pesado demais isso aí, né? Aí vai falar assim: mas pastor, então eu não vou fazer nada e vou ser salvo mesmo assim. Vou chegar lá. Se é de graça, desconfie. Pô, se eu cheguei aqui, o pastor falou para você: ó, vem para cá que a salvação é de graça. Ó, tudo de graça. Desconfie. Sim ou não? Dá um glória aí, pelo amor. É um sermão, mas pode dar glória. Pois bem, é verdade que em alguns setores, né, nós podemos usar a metodologia da meritocracia. Por exemplo, na polícia você trabalha demais, você pode subir de cargo. E assim nas empresas também. No meio secular nós podemos fazer isso. A meritocracia. Trabalhou, recebeu. Estudou, recebeu mais. Né? Passou, recebeu mais e assim sucessivamente. Só que no reino do Senhor não é assim que funciona. Amém? Eu quero que a igreja diga amém. Não fica triste não. Fica triste não. Acontece pelo contrário. Porque recebemos a graça, ela nos constrange tanto que impulsiona-nos a trabalhar. Na verdade, nós fomos resgatados por Deus, fomos salvos por Deus nos 3 estágios da salvação. Quais são os 3 estágios, pastor Júnior? Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. E nós estamos falando do primeiro estágio, porque fomos resgatados, salvos por Deus. É por isso que temos vontade de trabalhar, vontade de fazer.
Amém ou não? Aí nós entramos no texto de Tiago para explicar isso que eu estou dizendo aqui. Porque está muito confuso? Porque Tiago falou que a fé sem obras é morta. Sim ou não? A fé sem obras, ela é morta. Mas ele falou de uma fé que não é uma fé verdadeira, uma fé mentirosa. A fé mentirosa, ela é sem obras. Ela não é uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela tem junto dela as obras. Vem junto no bojo da verdadeira fé a vontade de trabalhar, a vontade de servir, a vontade de ser como Jesus, a vontade de fazer como os apóstolos faziam. A verdadeira fé, ela nos constrange a ponto de fazer: eu não vou ficar com isso de graça, vou trabalhar um pouquinho. Mas entenda uma coisa, não é por causa do teu trabalho que você será salvo. Entenda isso, essa mensagem tem que passar isso hoje. Não é pelo teu trabalho que você será salvo. Não é pelas esquinas que você distribuiu folhetos. Não é pelos anos que você está na presença do Senhor que vai te fazer merecedor de tão puro amor, de tão pura graça. Não, isso não vai fazer de maneira nenhuma. O texto está dizendo: porque pela graça sois salvos. Trago esse texto num momento em que nós trabalhamos bastante, ou não trabalhamos, e dizemos que seremos salvos. Trabalhamos bastante e falamos: realmente eu serei salvo. Quando na verdade isso não tem nada a ver. Trabalho para ser salvo, obra para ser salvo. Isso não existe no reino de Deus. Você só faz a obra porque você recebeu a graça, você foi salvo. Uma vez você sendo salvo, você trabalha, você faz a obra. Por isso que Tiago estava falando, não tem como andar os dois sem estar junto, a fé e a obra. Porque sois salvos por meio da fé verdadeira. E a fé verdadeira faz com que você ou eu, nós trabalhemos diante de Deus. Nós empenhamos diante de Deus. Por quê? Por conta disso que eu estou dizendo. Porque Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos fazer a mesma coisa também, como Ele fez. E entregar também a nossa vida, o pouco de vida que temos, que não vai suplantar, que nem vai dar o direito de nós merecermos tão puro amor. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? Que nós não somos merecedores? Diga assim: eu não sou merecedor. Por meio da fé. Por que você recebeu a graça? Salvo pela graça por meio da fé. Qual foi o meio? A fé. Verdadeira fé. Existem dois tipos de fé. Eu falei de 3 tipos de salvação. Quais são elas? E serei salvo. Agora eu vou falar de 2 tipos de fé. A fé salvífica e a fé natural. Só que eu vou me ater à fé salvífica. A fé do crer, a fé para a salvação. Que é essa fé que nós estamos falando aqui. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Fé de crer, de acreditar em Deus. Aqui eu vou fazer uma análise da fé salvífica. A fé salvífica é uma fé que cresce a partir de um profundo reconhecimento de que somos pecadores e a partir de um verdadeiro arrependimento diante de Deus. Assim que se formula a fé salvífica. Você vem e reconhece: Deus, eu sou verdadeiramente um pecador. E sem ti eu não conseguirei ser salvo.
Eu preciso de ti. Quem é Ele? Senhor Jesus Cristo. Você, todos nós, toda a humanidade precisa de reconhecer que Cristo é o Senhor. E essa fé é a fé verdadeira. Quem não reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, o reconhecer na fé verdadeira, não pode ser salvo. Nós vamos entender que Jesus Cristo é o único que pôde chegar e completar aquilo que fazemos. A nossa obra é incompleta, não tem como ser salvo pelas obras. Jesus Cristo foi e colocou o que faltava para nós sermos salvos. E é o único para a salvação. Não adianta que nós vamos falar assim: Senhor Jesus, eu trabalhei muito na tua presença. Tem aquela passagem que fala assim, ó: o Senhor, eu trabalhei, eu fiz isso, apartai-vos de mim, porque eu praticaste a iniquidade. Na verdade, o Senhor está falando para ele: não adianta trabalhar só para mim, não adianta ficar na minha presença, fazer um tanto de coisa, se não me reconhecer como o Senhor e Salvador da sua alma. Alguém lê esse texto pensando que é as obras. Eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não tem nada a ver. Deus está querendo recusar isso, falando: você não entende de nada mesmo. Você não entende de nada. Porque está falando que você está pensando que as suas obras que você fez vai te salvar? Quem te salvou foi meu sangue que verteu na cruz do Calvário. Amém! Tem que arder no coração do crente a fé verdadeira, a fé que salva, a fé que cura, a fé que transforma, a fé que anima. Senão estaremos perdidos, irmãos. Estaremos perdidos, fadados ao fracasso, se pensarmos que por nosso mérito, porque vimos a igreja todos os dias, seremos salvos. De maneira nenhuma seremos salvos. Somos salvos pela graça, pela fé verdadeira em Cristo Jesus. Eu vou parar de trabalhar então, pastor Júnior. Ok. A fé verdadeira faz com que você trabalhe. Se você não trabalha, você não tem a fé verdadeira. Amém? Estão entendendo o raciocínio, irmão? Pastor Júnior, parei de trabalhar. Ok. Você nunca tinha a fé verdadeira. Você tinha a fé falsa. Por isso que você parou de trabalhar. Porque a fé verdadeira faz com que você se sinta indigno e comece a trabalhar. A fazer o que o Senhor Jesus mandou fazer, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus mandou a sua igreja vasculhar o mundo e salvar almas, ganhar almas para o reino. E é esse o papel da igreja aqui na terra: salvar e resgatar as almas perdidas. Esse é o papel da igreja. Essa é a obra que a igreja executa aqui na terra. Para terminar, quero falar da fé mentirosa. Vamos meditar no livro de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Ele disse assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Não, porque é uma fé mentirosa. Tiago aqui não está querendo colocar que a tua obra te leva à salvação. Ele não está falando isso aqui não. Ele está explicando a pessoas que trabalhavam e pensavam que pelo seu trabalho seria salvo. De maneira nenhuma a fé pode salvá-lo. Como é que vai salvar? A fé mentirosa não salva ninguém. Aí ele vai chegar lá diante do Senhor: Senhor, mas eu preguei. Senhor, tudo que o pastor me colocou para fazer, eu fiz. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. E o Senhor vai olhar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque a sua fé não foi uma fé verdadeira. Não adianta só trabalhar e não ter fé em Cristo. Não adianta só trabalhar e não acreditar no sacrifício de Cristo que te remiu os seus pecados. Não adianta não. Nós vamos ficar trabalhando e depois podemos perder a nossa salvação.
Dá um glória aí, por favor. Falar que nem um pregador lá de ontem. Dá um glória aí, pelo amor de Deus. Posso concluir que unicamente é só ela a graça que nos leva à salvação. E só obtemos através da fé ou o crer no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que faz nos ser salvos. É isso que faz nos ser salvos. O que faz nos ser salvos? Crer. Simplesmente crer. Só isso. Pastor Júnior, o Luiz aceitou Jesus e não trabalhou, não fez nada. Sim, ele creu. E por isso ele foi. Sim. Mas em contraponto de Abraão. Sim, Abraão também teve tempo de trabalhar e mostrar para Deus: ó Deus, pela fé, olha, eu estou mostrando que eu acredito em Ti e por isso eu faço trabalho. Porque quem tem a fé verdadeira trabalha. Mas não é pelo trabalho, o mérito do trabalho que vós sois salvos. Não. É pela graça por meio da fé verdadeira. Para terminar, todas as coisas que praticamos porque temos fé em Jesus. Todas as coisas praticamos porque temos fé em Jesus. No entanto, temos que entender que tudo o que fazemos foi benefício oriundo das nossas decisões em aceitarmos a Cristo Jesus. Não adianta você fazer um tanto de coisa, fazer uma iguaria de coisa e por fim não acreditar no sacrifício de Cristo. Por fim não confia em Cristo, não tem a fé verdadeira. O que adianta? Não adianta de nada. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Sem a fé verdadeira não adianta. Nós só vamos caminhar e por fim iremos perder a nossa salvação. Não adianta você vir e falar assim: Pastor Júnior, eu trabalhei bastante, eu estou cansado de trabalhar na obra e por isso eu sou merecedor da salvação. Não merece. Eu vou repetir para você várias vezes: você ainda não merece, porque a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos. Para concluir, o que devemos fazer então? O que devemos fazer então? Crer. Quem crê, tem a fé verdadeira, faz o quê? Quem crê, tem a fé verdadeira, faz o quê? Trabalha. É fato. Se alguém não trabalha, não faz a obra, é porque ele está correndo um grande risco de não ter nele a fé verdadeira. Porque aquele que olhou para a cruz do Calvário e falou assim: ele pagou o meu preço, o preço que eu deveria pagar. Ele pagou por mim, eu não merecia, e ele pagou por mim. Ele subiu no madeiro, morreu na cruz do Calvário por causa de mim. E a única coisa que ele me pediu quando ele estava indo embora, ele falou assim: vocês estão ficando, e eu estou falando para vocês, prega o meu evangelho nos 4 cantos da terra. É a única coisa que ele pediu. Pregar o evangelho, vivermos com ele, sermos santos, estarmos junto com ele nessa trajetória na terra até o céu. O Senhor Jesus, quando saiu daqui, ele disse: eu vou para o Pai, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Então Jesus viu uma necessidade de enviar o Consolador, o Espírito Santo.
Ele falou, se eu não for, ele não vem. Por isso que ele foi, enviou, e por isso que ele mesmo disse, eu estarei com vós até a consumação dos séculos. E ele está conosco, o tempo todo, toda hora. E nós devemos acreditar nisso. Se você ainda não tem convicção dessa fé verdadeira, eu não estou falando de fé falsa. A fé que você hoje acredita, amanhã você não acredita, você hoje está na igreja, amanhã eu não estou na igreja, você trabalha hoje, amanhã tu está falando, pastor, toma todos os cargos, segura aí, eu não quero mais trabalhar. Isso é uma fé falsa, uma fé que não é verdadeira e não é para salvação. É uma fé falsa. Mas que tenhamos a fé verdadeira em Deus para ser salvo. Entenda isso que eu falei várias vezes e repeti, e vou repetir de novo. Pode você trabalhar bastante, pode trabalhar de ficar cansado. Você pode vir e falar assim, pastor, eu estou morto de tanto trabalhar na obra. Eu vou te perguntar, tu tem a fé verdadeira? Se você me falar, ficar com dúvida, eu falo para você, não adiantou de nada o seu trabalho. Por isso que muita gente vai chegar lá diante de Deus e falar assim, mas Deus, por que o camarada trabalhou um tempinho só e o Senhor deu para ele o salário todo? O camarada trabalhou meia hora e o Senhor deu o salário todo. Eu trabalhei desde cedo e o Senhor deu o mesmo salário igual. Aí Deus vai virar e falar, filho, é pelo crer, não é pelas obras. Amém? Assim eu encerro esse meu sermão. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Então, se você gostou desse vídeo, ativa o sininho também que está aqui embaixo, que vem novidades por aí no canal.